Hoje é um dia muito triste para o patriota que sofreu uma derrota sem tamanho no Brasil e no mundo. O ex-presidente, rei do gado, está preso num pesadelo na vida real. Eu trouxe uma sequência de fatos recentes para provar e melhorar seu dia. Vou colocar um sorriso aí no seu rosto. Olha, o público do Bolsonaro na Paulista foi de 45 mil no auge, por volta das 16h05. O mesmo instituto que fez essa pesquisa mostrou que no começo do ano, em fevereiro, deu 185 mil. Menos da metade. E a gente está falando de meses de campanha, vídeos do Malafaia, Nicolas e todo o resto, e o próprio Elon Musk divulgando isso daqui. Um completo fiasco. Só para começar, tá, pessoal? Isso aqui é só para começar. E o Estadão disse que 7 de setembro expõe desgaste de populismo de Bolsonaro. Cada vez menos Messias e mais monotemático. A gente sabe que essa turma adora a direita, odeia o Lula, e para publicar um texto desse, cara, é porque tá feia a coisa. O Metrópolis diz que ele tá desmoronando e ele perdeu as redes e as ruas. Chega mais fraco justamente quando os inquéritos contra parecem se encaminhar para o fim, o que aumenta as possibilidades de sua condenação. Se o tal sistema existe, como o bolsonarista fala, ele deve estar muito feliz agora percebendo que o número de pessoas contra o Xandão e a favor do impeachment dele caiu para menos da metade. Isso nas ruas, que é onde a coisa mais importa. A chance dele ser derrubado do STF é nula, é zero, acabou, pessoal. E agora eu posso falar que é oficial. O documento do pedido de impeachment chegou até o Senado, junto com uma tentativa de aprender e acessar o telefone do cara. Foi protocolado e... olha, eu tenho uma notícia bastante triste, tá? Só tava faltando assinatura para conseguir derrubar o cara, naquele documento que agora está no Senado. E a gente tem 2/3 da Câmara, né, um requisito, só que o principal é do Senado, 53, maioria absoluta de senadores. No documento, o resultado foi 150 assinaturas de deputados, já não é suficiente, precisava de mais de 300. E zero do Senado, nenhum senador assinou o negócio. Quer dizer, onde vai ser votado, ninguém está a favor. Precisando de 53, conseguiu zero. Tá quase lá, um dia vocês tiram o Xandão. Para fechar o caixão, a CNN divulgou que senadores decidem não assinar. Nenhum senador quis assinar o pedido de impeachment. O clima tá tão terrível na oposição, a coisa tá parecendo um velório, a ponto de ter uma live. O pessoal mais perto do Bolsonaro, os amigos dele, iam transmitir depois das manifestações. Quer dizer, a gente vai ter o resultado, o Xandão vai começar a ficar com medo, e isso tudo em tom de festa, para comemorar. Uma live de comemoração agora com o Bolsonaro, para mostrar os próximos passos. Imperdível, entrevista exclusiva ao vivo com o presidente, o ex-presidente, o cara tá perdido no passado, às 10 horas no canal dele do YouTube. Pessoal, a coisa tá tão feia e o resultado foi tão horrível que o Bolsonaro não apareceu. Ele nem mandou assessor explicar nada, ele só deixou da hora da live e fingiu que não era com ele. Deu um bolo. O desespero reflete até no que o Silas está fazendo. Agora está tentando afastar os fiéis do Marçal, dizendo que ele não é digno e colocando outras coisas aí com explicação da Bíblia, porque o Marçal não presta. E se ele mostrar a Bíblia, com certeza a conclusão é que o Bolsonaro presta, né? E que ele também presta. Até o Bolsonaro voltou a atacar o Marçal e está divulgando vídeo chamando ele de traidor, arregão. Cara, o Nunes, que estava no palanque, também pediu investigação contra o Marçal por causa de bandeira, levantando a candidatura do cara. Tá uma briga sem fim entre eles. Eu já expliquei isso várias vezes. Quando a gente tem esse cenário é porque tá no fundo do poço. Só confirmando, né? Saiu a pesquisa mais recente hoje, aliás, agora há pouco, do Atlas Intel. Boulos com 28%, Marçal 24%, Nunes 20%, Tabata Amaral 10%, Datena 7% e por aí vai. Zé Trovão apareceu chorando aí, fez um vídeo falando que tá sendo destroçado por ter prestado apoio ao Marçal. Aspas, tô sendo destroçado por ter apoiado o Marçal, mas sigo com meu coração em paz. Afirmou no grupo onde tem outros deputados bolsonaristas, senadores, e tá todo mundo tacando pau nele. Eu prometi que além do Brasil, eles tinham sofrido uma derrota internacional. E aconteceu nos Estados Unidos. Separei aqui alguns trechos para mostrar para vocês um vídeo. Olha,
teve o primeiro debate da Kamala com o Trump. Eu não vou mostrar o que todo mundo já está divulgando. Relaxa. E tem mais coisa, viu, pessoal? Fica aí até o final. President Trump, thank you. I want to move on now to race and politics in this country. Mr. President, you recently said of Vice President Harris, Políticas quote, raciais. Discutir isso com o Trump é muito perigoso, cara. I didn't know she was black Pra until ele, a number né? of years ago when she happened to turn black, and now she wants to be known as black. I want to ask a bigger picture question here tonight. Why do you believe it's appropriate to weigh in on the racial identity of your opponent? I don't, and I don't care. I don't care what she is. Ele disse que não se importa quem ela é e que não acha apropriado falar mesmo da questão racial do concorrente, sendo que ele fez isso antes e só teve essa pergunta porque ele fez isso. Ele estava tocando no assunto. Como é que depois, na hora do debate, não me importa. Cara, isso aqui é pagar de maluco. I don't care. You make a big deal out of something. I couldn't care less. Kamala tá Whatever she rindo, é a wants to be única is okay opção. with me. But those were your Vai words. fazer So o I'm quê? I don't asking know. I don't know. I Além mean, de- all I can say is I read where she was not black, that she put out, and I'll say that. And then I read that she was black. E a alegria and da that's okay. Kamala. Either one was Continua okay with falando, me. cara, por That's up favor, to her. continua que vai That's up ser to bom her. pra mim. Vice President Harris, your thoughts on this? I think it's, I mean, honestly, I think it's a tragedy that we have someone who wants to be president who has consistently, over the Cara do course of his Trump. career, attempted to use race to divide the American people. You know, I do believe that the vast majority of us know that we have so much more in common than what separates us, and we don't want this kind of Cara, essa foi uma das partes mais leves, sabe? O Trump tomou porrada até o final, eu vou mostrar aqui. Vai só approach piorar. that is just constantly trying to divide us, and especially by race. And let's remember how Donald Trump started. He was a land, he owned land, he owned buildings, and he was investigated because he refused to rent Pronto, property to black toma. families. Let's remember, this is the same individual who took out a full-page ad in the New York Times calling for the execution of five Exatamente, isso young aconteceu mesmo. black and E outros Latino piores boys eventos who were ainda. innocent, the Central Park Five. Took out a full-page ad calling for their execution. This is the same individual who spread birther lies about the first black president of the Olha o United Trump pensando, pô, por que, que o Biden desistiu? Por que, que o Biden não tá aqui? Botaram essa mulher. States. And I think the American people want better than that, want better than this. E o Want Trump someone who concorda. understands as I do, I travel our country. We see in each other a friend. We see in each other a neighbor. We don't want a leader who is constantly trying to have Americans point their fingers at each other. I meet with people all the time who tell me, can we please just have discourse about how we're going to invest in the aspirations and the ambitions and the dreams of the American people? Knowing that Pronto, ela regardless tocou no assunto que era essencial, mostrar que o Trump só tá falando de comunismo e invenção de terra plana, não apresentou nenhuma proposta, não apresentou nada para melhorar a vida do povo. of people's color or the language their grandmother speaks, we all have the same dreams and aspirations and want a president who invests in those, not in hate and division. Cara, ele foi trucidado no negócio. O que tá mais em alta agora é isso aqui. Também é muito importante a gente divulgar. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. A Câmara não aguenta, cara. Também, você tá falando de um candidato a presidente com tanto por cento de voto falando que tem imigrante comendo cachorro e gato, por isso é pra votar nele, pra mudar essa realidade. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. Não tem They're outra eating reação the cats. possível. They're Aí você é um patriota, mora no Brasil, é um latino-americano e apoia o Trump. Um cara que tá falando que latino e imigrante come gato e cachorro de rua ou dos outros. Roubam pra comer. they're eating the pets of the people that live there. Eating and this pets. is what's happening in our country, and it's a shame. You Na bring up mesma frase. Springfield, Ohio, and ABC News did reach out to the city manager there. He told us there have been no credible reports of specific claims of pets being Pronto. harmed, injured, or abused by individuals within the immigrant community. É, Trump, e aí não tem como, né? Olha o beicinho dele já torcendo. Cara, se tivesse no Brasil uma pessoa só pra mostrar o que é verdade ou não, é simples. Ele só mostrou uma declaração do prefeito, falou assim, olha, foi confirmado lá que não tem nada de imigrante comendo pet, não, gato, cachorro, nada disso. Não, aqui isso aí já seria ditadura, né? Seria ditadura, perseguição contra o Bolsonaro ou sei lá quem. Aliás, aconteceu exatamente isso. Bolsonaro repete em live notícia falsa sobre pessoas comerem cães e gatos em Araraquara. Ele foi desmentido pelo prefeito e a imprensa não fez nem questão depois de vincular pelo menos uma nota. Eu acho que a gente nem
precisa ter dúvidas sobre quem ganhou o debate, se foi o Trump ou a Kamala. Só que, eu sei que vocês têm uma certa preocupação com o que vai acontecer com o mundo, então o fato está na tela. Teve votação da população americana durante o debate. Quem estava acompanhando podia sincronizar lá o aplicativo e escolher. Na verdade, nem precisava de aplicativo, era só ir direto, bem facinho. Deu 63% para Kamala contra 37% do Trump. Cara, foi um amasso. Até porque o pessoal que está na internet, é igual aqui no Brasil, a direita lá tem mais força, né, em mídia social, porque inventa um monte de mentira, viraliza a conspiração. E mesmo assim tomou um pau na votação virtual, cara. A Folha disse: Kamala supera expectativas e encurrala Trump no debate. O Estadão, que é de direita: Trump cai na arapuca de Kamala, que ganha debate quente nos Estados Unidos. A mídia internacional, a mídia dos Estados Unidos, a gente está falando de New York Times, Fox News, que é a Jovem Pan deles, com Tucker Carlson, e a CNN. Todos disseram que Kamala venceu. Aliás, teve uma vitória do Trump. Vamos lá. Isso aqui dá para considerar. Notícias falsas. Verificadas ao vivo. Kamala disse apenas uma, Trump disse 33. Aí conseguiu, né? Aí dá para ganhar. Isso aqui é uma notícia que deu muita satisfação, cara. O já ganhou de apoiadores do Trump e do pessoal da campanha vira clima azedo pós-debate com Kamala. Eles dizem que, olha, Kamala ganhou, é verdade, ganhou o debate, só que os moderadores eram partidários, parciais, porque estavam corrigindo só o Trump. Claro, cara, como é que vai corrigir outro? O Trump estava falando que tinha gente caçando gato e cachorro dentro de casa para comer, enquanto a Kamala falava que era importante investir no sistema de saúde dos Estados Unidos. Como é que vai corrigir os dois lados? Enfim, eles sabem disso, eles sabem, não são bobos também não. E diante do desempenho ruim de Trump, o clima de preocupação era visível entre aliados do republicano que estavam lá, a assessoria. O próprio Trump, em ação bastante inusual e inesperada, apareceu de surpresa, correu atrás de uma câmera que tinha lá da transmissão ao vivo da imprensa, e foi lá falar: não, olha, eu ganhei, gente. Eu ganhei. Cara, eu juro, ele foi correndo para a primeira câmera que achou, transmitindo ao vivo. Não, eu ganhei o debate, né? Deu para ver que eu fui melhor e eu vou ganhar a eleição. A Kamala foi embora, tranquila. Andei lendo algumas coisas que vocês comentam, até mensagens que o pessoal manda para mim lá no Instagram e outras redes. E ninguém percebeu, tá? Isso aqui é um fato muito importante. Ninguém percebeu, ninguém tá falando disso. Acho que também pode não fazer parte do contexto de vocês, ou sei lá, pode não atrair o interesse de vocês. Só que, cara, nos Estados Unidos tem uma celebridade que influencia resultado de eleição de tão famosa que é. E tem muitos fãs. É esse ponto. Que é a Taylor Swift. Quando tem um show fraco dela durante a semana, esse é o tanto de gente que aparece. Ela é muito forte lá e influencia tudo que é jovem, principalmente público feminino. Fez essa postagem na rede social, na principal que ela tem, sugerindo e recomendando para o público tirar título de eleitor. Quem já tem idade suficiente ir lá no mesmo dia conseguir o título para votar na Câmara. Em menos de meia hora tinha mais de 1 milhão de curtidas, agora a gente está falando de 10 milhões de curtidas, cara. Isso sem falar as impressões que já devem ter passado aí os 200 milhões fácil. E era uma das principais preocupações da campanha do Trump, o apoio dela, coisa que poderia não acontecer, não aconteceria para o Biden, só que para a Câmara ela fez questão. E o próprio Musk, sim, ele já percebeu isso, que basicamente fudeu e fez um comentário até machista, falando que ela é uma solteira aí, que não consegue ficar com ninguém porque não presta e só sabe tratar os gatos. Ela é tão famosa que esse gato tem 450 milhões de reais de patrimônio. Esse é o nível de influência. O gato tem o patrimônio, tá? Fazendo publicidade. E eu guardei agora pro final um vídeo que é muito bom, tá? Da Tabata Amaral. Eu não gosto dela. Tudo bem, não tem problema, cara. Não precisa gostar também, não. De jeito nenhum. Tem a sua própria escolha. Só que finge que é uma outra pessoa e presta atenção só no conteúdo, no que ela fala.
Vê se isso não é pertinente. Por que Bolsonaro e Marçal estão brigando? Porque eles querem saber quem é que vai ser o candidato a presidente da República daqui 2 anos. O Marçal, que teve uma viagem completamente frustrada, queria encontrar o ditador de El Salvador, queria encontrar o Trump, queria encontrar o Milei, não conseguiu, nenhum dos 3 recebeu. Aí faz o quê? Volta o cão arrependido com o rabinho entre as pernas, vai na manifestação, ninguém deixa ele subir. A gente está pequenando São Paulo. Não se enganem, Marçal está fazendo esse joguinho com o Bolsonaro, não é porque eles têm uma grande preocupação com São Paulo, não. É porque o Bolsonaro está morrendo de medo do Marçal. O Marçal não sabe se gosta ou não do Bolsonaro, porque eles querem ser presidente da República. Enquanto isso, eu estou fazendo plano para 8 anos para São Paulo. De escola em tempo integral, de melhorar o transporte. Aí já é campanha dela, né? Aí já é campanha dela, vamos passar um pouco pra frente. A gente já passou por isso em São Paulo. Prefeito que se elege, com 1 ano e 3 meses larga o posto e vai ser candidato a governo a presidente da República. A gente quer isso de novo. Não tem plano de longo prazo que se sustente. Não tem política pública que sobreviva. Mas aí depois o patriota fala o quê? Não, o Brasil não vai pra frente porque o povo não sabe votar. Olha, um extra, tá, pessoal? A derrota das manifestações, do que a gente viu em seguida, o resultado disso tudo é imenso. É imensa. A derrota é sem tamanho porque a gente está falando de uma campanha de anos. O pessoal tá batendo no Xandão há anos. Estão falando desse 7 de setembro desde o começo desse ano, cara. Tem 9 meses, quase. Depois fizeram 1 mês de campanha firme, divulgando com, sabe, uma campanha intensa, vídeo na rede, vídeo do Malafaia, do Nicolas, o próprio Elon Musk, para um resultado ridículo. E para nada, porque o super pedido de impeachment, que seria o fruto disso tudo, chegou no Senado e ninguém quis assinar. Nenhum senador assumiu a bronca, cara. E só deputado assinou, deu nem maioria absoluta, deu nem metade. Isso aí nem passa. Se fosse votado na Câmara, não passava. Só que é no Senado. E lá tem zero. É zero, é ninguém mesmo. E outra, o desespero sobre o Marçal também tem um outro motivo. O Bolsonaro, ele nem sabe, tá cagando de medo, e nem sabe que rumo tomar. Quer dizer, ou ele arrisca não apoiar o Marçal, ou vai ficar nessa aí de, eu não sei se eu gosto ou não gosto, aí vai pro segundo turno com o Boulos, não, agora eu gosto, eu sempre apoiei, ele é de direita, eu sempre falei isso. Parece que é uma tentativa de não queimar a ponte, sabe? Não romper essa amizade. Desiste um pouco. Por quê? No Rio de Janeiro já não ganha. O Ramagem está com menos de 10%. O candidato do Lula tem 60%. O Eduardo Paes. E em São Paulo está acontecendo igual. Está ficando sem disputa até no segundo turno. Então, cara, no final das contas é medo de perder capital político. O palanque para 2026, para indicado dele, está acabando. Esse é o medo. E percebeu que é substituível também. O desespero do Tarcísio é pelo mesmo motivo. No momento, ele é o herdeiro. O Tarcísio disputaria em 2026 para presidente pela direita, pela oposição. Só que agora ele sacou o seguinte, cara, o Nunes era o candidato do Bolsonaro para a prefeitura. Ele começou a crescer, tudo bem, apareceu o Marçal, mostrou que é viável, e o bolsonarista está apoiando, ignorando o Bolsonaro. Então vai chegar 2026, eu, Tarcísio, vou sair para presidente. Se aparecer o Marçal, ele começar a empatar comigo, passar eu nas pesquisas, pode ter o apoio do Bolsonaro também, da boiada. E o Bolsonaro está percebendo isso, que se chegar uma eleição e tá ele e o Marçal crescer, ele vai ser ignorado, substituído. Por fim, o patriota ainda tinha uma última esperança, que era o Trump. Ele ia supostamente salvar a boiada, derrubar o Xandão, derrubar o Lula, mostrar a verdade do Brasil, botando a CIA aqui. Isso aí já não ia acontecer, que Trump tá cagando e andando para países latino-americanos e agora sequer tem chances de ganhar. Cara, a vida do patriota não é fácil. Não é fácil mesmo. A nossa tá melhorando. Eu queria pedir a sua ajuda aí. É só compartilhar o vídeo, pessoal. Vai fazer total diferença. E um clique no gostei faz o YouTube entregar para mais 5, 10 pessoas. Em 1 segundo, de graça, você consegue clicar no gostei. É 1 segundo. E vai fazer esse vídeo aparecer para mais 10 pessoas. Isso é muita diferença, tá? Valeu.